Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui tem mistério, suspense e muito terror para te acompanhar onde quer que você esteja. Então, bora embarcar nessa história sinistra? Aproveita e ativa o sininho para não perder nenhum relato assustador. Eu nunca fui próxima da tia Noemi. A gente mal se falava, e a única coisa que sabia sobre ela era que sempre viveu sozinha naquela casa isolada, longe da cidade e de qualquer lugar movimentado. Na verdade, a família tinha uma relação meio estranha com ela. Algumas histórias sobre a tia rolavam por aí, como aquela de que ela tinha se envolvido com coisas esquisitas, magia e até um ou outro ritual. Mas quem acreditaria nessas bobagens, né? Sempre achei que era só coisa de gente que não tinha mais o que fazer. Quando recebi a ligação do cartório informando que eu havia herdado a casa dela, minha primeira reação foi rir. Quem vai querer uma casa velha e abandonada? Pensei. Mas a curiosidade falou mais alto. Eu precisava ver o que tinha lá e, de quebra, talvez vender a casa. Afinal, era uma herança, e heranças costumam ter valor. No dia da visita, peguei um ônibus até a cidade, com uma mistura de ansiedade e um pouco de apreensão. Assim que desci na parada, percebi que era um lugar bem tranquilo, quase parado no tempo. As ruas eram estreitas e estavam cheias de árvores, e a casa da tia Noemi ficava um pouco mais afastada, na beira de um matagal que parecia nunca ter sido limpo. Quando cheguei na frente da casa, uma sensação estranha me invadiu. Era como se a casa estivesse viva, observando cada passo meu. As janelas estavam empoeiradas e as portas rangiam com o vento, fazendo um barulho que me deixou arrepiada. Entrei com um frio na barriga e um desejo de explorar, mas a cada passo, a sensação de estar sendo vigiada só aumentava. A entrada era escura e cheia de objetos jogados, como se o tempo tivesse parado ali. Lembrei das histórias da minha mãe, sobre como a tia tinha abandonado a casa por anos, só aparecendo de vez em quando para cuidar do que ainda restava. E isso fazia sentido, porque tudo parecia tão velho, como se ninguém tivesse mexido em nada há séculos. Foi então que comecei a explorar os cômodos. A sala estava cheia de móveis cobertos com lençóis, e a cozinha tinha um cheiro de mofo que me deu nojo. Mas o que mais me incomodou foram os quadros nas paredes, retratos antigos da tia Noemi e de pessoas que eu não reconhecia. Os olhares deles pareciam me seguir, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Depois de dar uma olhada nos outros cômodos, fui até o quarto dela. A porta rangeu quando a abri, revelando um espaço escuro e empoeirado. No centro do quarto, havia uma cama grande, coberta por um edredom puído. Ao lado da cama, uma mesa de cabeceira estava repleta de objetos estranhos. Frascos com líquidos coloridos, velas de todas as cores e um pequeno espelho empoeirado que, de alguma forma, me deixou inquieta. Foi nesse momento que meu olhar caiu sobre uma prateleira na parede. Livros antigos e desgastados estavam alinhados, e um deles chamou minha atenção. O título estava quase apagado, mas consegui ler: Magia das Sombras. Um arrepio percorreu minha espinha, e por um instante pensei em deixar para lá. Mas a curiosidade me venceu. Peguei o livro e o abri. As páginas estavam amareladas e cheias de anotações. A letra da minha tia era visível em várias partes, e havia desenhos de símbolos esquisitos. Uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim, como se eu tivesse quebrado uma barreira que não deveria ser rompida. Logo depois de dar uma folheada, ouvi um barulho lá fora, algo parecido com um galho quebrando. Olhei pela janela, mas só vi árvores e mais árvores. O silêncio era opressor. Coloquei o livro de volta na prateleira, mas a inquietação não me deixava em paz. Foi quando, ao investigar mais a fundo, encontrei um diário escondido dentro de uma gaveta da mesa. Ele estava coberto de poeira e tinha uma capa de couro desgastada. Assim que abri, percebi que as páginas estavam cheias de desabafos da tia Noemi. Ela escrevia sobre sonhos, sombras e uma sensação de estar sendo seguida.
As palavras dela falavam de algo que não fazia sentido para mim, algo que parecia sair de um filme de terror. Eu me perguntei se todas aquelas histórias que a gente escutava na família eram verdade. A tia Noemi parecia ter se envolvido em algo muito mais profundo do que eu imaginava. As descrições dela sobre as vozes e as presenças eram perturbadoras. Tinha até uma parte em que ela falava de um ritual, mas o que me deixou com mais medo foi quando ela escreveu que quem entrar na casa deve tomar cuidado com o que está esperando. As palavras reverberaram na minha mente. O que quer que ela tivesse feito ali, tinha deixado uma marca na casa. E, enquanto eu lia, uma estranha sensação de que algo estava prestes a acontecer começou a me invadir. Eu não sabia que aquela herança, que parecia uma simples casa antiga, na verdade, era um convite ao terror. Aquela noite, depois de explorar a casa e descobrir o diário, não consegui tirar os olhos daquelas páginas. A luz fraca da lanterna tremulava e lançava sombras dançantes pelas paredes, fazendo com que o ambiente parecesse ainda mais sinistro. Decidi me sentar na cama e continuar lendo. Era como se as palavras da minha tia estivessem me puxando, como um imã. Ela falava de sonhos estranhos que a deixavam angustiada. Em um dos relatos, descrevia uma figura nebulosa que a observava do canto do quarto. Às vezes, essa sombra parecia mais do que apenas um pesadelo. Ela mencionou ouvir sussurros durante a noite, como se alguém estivesse chamando seu nome, mas quando ela se virava, não havia ninguém. O diário também falava sobre um ritual que ela começou a estudar. Parecia que ela estava tentando fazer algo para se livrar das sombras que a seguiam. A cada página que eu virava, sentia uma pressão crescendo no meu peito, uma mistura de medo e curiosidade. Tentei imaginar o que poderia ter levado minha tia a se envolver com esse tipo de coisa. O que ela buscava? O que havia sido interrompido? Uma parte que me deixou ainda mais assustada foi quando ela escreveu sobre um objeto que encontrou. Uma pedra negra, que ela acreditava ter algum tipo de poder. A tia Noemi mencionou que a pedra estava conectada ao ritual, e que, se não fosse usada corretamente, poderia trazer consequências terríveis. Fiquei pensando se a tal pedra ainda estava na casa, e se ela poderia ser a chave para entender tudo o que estava acontecendo. Naquele momento, olhei ao redor, como se esperasse ver algo emergir das sombras. O vento soprava lá fora, fazendo as árvores balançarem, e o barulho das folhas arrastando no chão era inquietante. Eu estava sozinha, e a casa parecia querer me engolir. Decidi que precisava de um tempo para mim, então fui até a cozinha, na esperança de encontrar algo que pudesse me distrair. Enquanto caminhava, a sensação de estar sendo observada aumentava a cada passo. Os quadros nas paredes pareciam ter vida, e eu não conseguia deixar de imaginar que estavam me seguindo com os olhos. A cozinha estava em um estado ainda pior do que o resto da casa. Pratos quebrados, restos de comida envelhecida e uma camada de sujeira que deixava tudo mais grotesco. Tentei ignorar o medo e decidi preparar algo para comer. A última coisa que eu queria era passar a noite com o estômago vazio. Mas, enquanto mexia nas prateleiras, a sensação de algo atrás de mim ficou insuportável. Era como se uma presença invisível estivesse me vigiando. Eu olhei rapidamente por cima do ombro, mas só via a escuridão atrás de mim. No fundo, eu sabia que precisava enfrentar essa situação. A curiosidade sobre o que tinha acontecido com minha tia era maior que o medo. Então, voltei ao quarto e decidi me aprofundar mais no diário. Enquanto lia, encontrei uma parte onde ela descrevia a pedra negra. Dizia que, quando usada, poderia abrir um portal entre o mundo real e as forças que habitavam a casa. E, se o ritual não fosse completado, algo muito pior do que as sombras a seguiria. Minha cabeça girava com a possibilidade de que, de alguma forma, eu também estivesse presa àquela história. No entanto, a parte que realmente me deixou com medo foi quando a tia Noemi mencionou uma marcação. Algo que apareceria na pele de quem tentasse usar a pedra sem o devido cuidado. Assim que li sobre isso,
Senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu me lembrei de um leve coceira que havia sentido no braço mais cedo, mas achei que era só alergia ou alguma picada. Mas, e se fosse mais do que isso? Decidi me levantar e olhar no espelho. O reflexo que vi não era o mesmo de antes. Uma sombra parecia estar se formando no meu braço, algo que não estava ali antes. Fiquei paralisada, observando enquanto a marca começava a se destacar em minha pele. Um símbolo semelhante aos que estavam no diário. Meu coração disparou. Aquelas palavras de advertência da tia Noemi ecoavam na minha mente. Quem entrar na casa deve tomar cuidado com o que está esperando. Olhei para o diário e, em um impulso de desespero, o fechei com força. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisava de respostas, e não estava pronta para lidar com a ideia de ser a próxima vítima daquela maldição. Decidi que, ao amanhecer, iria procurar pela tal pedra negra. Se minha tia tinha encontrado algo que a ligava a essas sombras, eu também precisava entender o que era. Peguei uma lanterna e decidi dar uma volta pela casa, ver se encontrava alguma pista. Sabia que era arriscado, mas a curiosidade e o medo de não entender o que estava acontecendo me empurravam para frente. Enquanto andava, o silêncio parecia se aprofundar. Os barulhos do vento e das folhas ficaram ainda mais intensos. Cada passo que eu dava soava como um eco, e a escuridão parecia me engolir aos poucos. Olhei para o diário mais uma vez, como se ele pudesse me oferecer alguma esperança ou orientação. Mas a verdade é que, quanto mais eu lia, mais confusa e assustada eu ficava. Foi então que, ao passar pela porta do porão, senti um calafrio correr pela minha espinha. A casa estava cheia de segredos, e eu estava prestes a descobrir o que realmente acontecia nas sombras. Acordei na manhã seguinte com o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos confusos. O diário da tia Noemi ainda estava na mesa ao meu lado, aberto na página onde falava sobre as sombras e o ritual. A lembrança da marca no meu braço me fez sentir um frio na barriga. Eu sabia que precisava agir, e rápido. Decidi que a primeira coisa a fazer seria investigar o porão. A curiosidade e o medo me consumiam. Assim que desci as escadas, uma sensação de frio tomou conta de mim. O ar estava mais denso, como se algo estivesse pressionando contra o meu corpo. Lembrei-me dos avisos da tia Noemi e de como ela parecia presa em um ciclo de desespero. Ao abrir a porta do porão, um rangido alto ecoou pela casa. A escuridão parecia viva, e a lanterna que eu havia levado tremia em minhas mãos. Cada passo que eu dava para baixo parecia ecoar em algum lugar profundo dentro de mim. Cheguei ao fundo e vi o espaço iluminado pela luz fraca da lanterna. O chão estava coberto por um desenho que parecia um círculo com símbolos que se entrelaçavam. Ao olhar mais de perto, reconheci alguns dos símbolos que havia visto no diário. Eles estavam desenhados com uma precisão inquietante, como se tivessem sido feitos recentemente. No centro do círculo, algumas velas ainda estavam derretidas, como se alguém as tivesse acendido há pouco tempo. Enquanto observava, uma sensação de vertigem me atingiu. Olhei em volta e, por um momento, pensei ter visto algo se mover na escuridão, algo que parecia ser um vulto. Engoli em seco e respirei fundo, tentando ignorar o medo que se acumulava em meu peito. Fui até a parede e toquei o desenho, sentindo uma estranha energia percorrer meu corpo. Foi então que ouvi um sussurro, tão baixo que pensei que pudesse ser apenas minha imaginação. Ajude-me. A voz soou como um eco distante, e a sensação de que algo estava se aproximando ficou mais intensa. Olhei para trás, mas não havia ninguém ali. A sensação de estar sendo observada estava mais forte do que nunca. Decidi que precisava sair dali. Assim que virei para a escada, senti um frio cortante passar por mim, como se algo estivesse me segurando. Meu instinto gritou para correr, mas, antes que eu pudesse reagir, uma sombra se materializou diante de mim. Era uma figura indistinta, como uma névoa escura, que parecia flutuar. A sombra parecia ter uma forma humana,
mas os detalhes eram distorcidos, quase como se não quisesse ser vista. Meu coração disparou, e eu queria gritar, mas não consegui. Em vez disso, fiquei paralisada, encarando aquela entidade que parecia tão irreal, mas, ao mesmo tempo, tão ameaçadora. Foi instintivamente que peguei a lanterna e a acendi em direção à sombra, como se a luz pudesse afastá-la. Mas, para minha surpresa, a luz não teve efeito. A sombra continuava ali, quase se alimentando do meu medo. Foi quando ouvi o sussurro novamente, mais forte desta vez: ajude-me. Eu não sabia se aquela coisa estava tentando se comunicar ou se era uma ameaça. Em um impulso, me lembrei das palavras da tia Noemi sobre a pedra negra. Acreditava que, se encontrasse esse objeto, talvez pudesse entender o que estava acontecendo. A sombra começou a se mover lentamente em direção a mim, e o pânico tomou conta. Corri de volta pelas escadas, sentindo o vento gelado atrás de mim, como se a sombra estivesse me seguindo. Cheguei ao andar de cima, respirei fundo e tentei pensar com clareza. O que eu poderia fazer? As instruções da tia Noemi eram vagas, mas eu tinha que tentar. A pedra negra poderia ser a chave para tudo. Decidi que o próximo passo era revirar cada canto da casa até encontrar a tal pedra. Voltei para o quarto, onde havia encontrado o diário, e comecei a fuçar em cada gaveta, a cada prateleira. O medo de ser perseguida por aquela sombra estava me deixando cada vez mais ansiosa. No fundo da prateleira, encontrei uma pequena caixa de madeira. Ela estava fechada, mas a aparência desgastada indicava que já tinha sido usada. Com um pouco de dificuldade, consegui abri-la. Dentro, havia uma coleção de objetos estranhos: amuletos, fitas e um pequeno espelho. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma pedra negra, lisa e brilhante, que parecia ter um brilho próprio. Assim que toquei a pedra, uma onda de energia percorreu meu corpo. Era como se eu estivesse sendo conectada a algo muito maior do que eu. O sussurro voltou à minha mente, e percebi que a sombra estava de volta, mas agora mais distante, quase hesitante. Olhei para a pedra e, sem pensar, sussurrei: "O que você quer de mim?" Para minha surpresa, a sombra começou a se contorcer, como se estivesse respondendo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a ligação que sentia com a pedra era forte. O sussurro se transformou em palavras, ainda confusas, mas compreensíveis. Era uma voz feminina que dizia: "Você deve completar o que foi iniciado." Senti uma mistura de medo e determinação. Acredito que a chave para tudo isso estava nas minhas mãos. Eu precisava descobrir como usar a pedra e entender o que minha tia havia começado. Se não o fizesse, aquela sombra nunca me deixaria em paz. E, pior ainda, ela poderia me arrastar para algo muito mais sombrio. Com a pedra firmemente segurada, voltei ao porão. Estava decidida a terminar o que tinha sido interrompido, não importava o que isso significasse. A sensação de que estava prestes a cruzar uma linha entre o que era real e o que não era, me deixou alerta. As sombras dançavam ao meu redor, e, ao me aproximar do círculo desenhado no chão, eu sabia que não havia como voltar atrás. Com a pedra negra em mãos, a atmosfera no porão parecia mudar. Era como se uma corrente de energia pulsasse pelo ar, preenchendo o espaço com uma eletricidade que me deixava inquieta. A sombra, antes tão ameaçadora, parecia hesitar, como se estivesse aguardando alguma ação da minha parte. O que quer que minha tia tivesse começado, eu estava prestes a retomar. Pensei nas palavras do diário, que mencionavam a necessidade de um ritual. Eu não fazia ideia de como realizar isso, mas a pressão da situação me fazia sentir que eu tinha que tentar. Meus dedos se fecharam em torno da pedra, e eu respirei fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O círculo desenhado no chão parecia me chamar. Com a lanterna na mão, fui até ele e comecei a traçar símbolos no ar, imitando os que haviam sido desenhados. A luz da lanterna refletia nos desenhos, e, à medida que eu os traçava,
Sussurros começaram a ecoar, mais fortes e mais claros. Complete o ritual. Traga de volta o que foi perdido. Tentei me concentrar e, em um impulso, coloquei a pedra no centro do círculo. Assim que fiz isso, uma onda de energia percorreu o porão, fazendo a luz da lanterna piscar. As velas, que estavam em um canto, acenderam-se sozinhas, iluminando o espaço com uma luz amarelada e inquietante. A sombra começou a se contorcer, e a sensação de que estava sendo observada intensificou. Você deve terminar o que começou. A voz ecoou em minha mente, agora mais clara. Era quase como se eu estivesse ouvindo a tia Noemi me falando diretamente. O medo misturava-se à determinação. Se eu conseguisse completar o ritual, talvez pudesse libertar minha tia daquelas forças obscuras. Com a pedra no centro do círculo e as velas acesas, comecei a recitar as palavras que havia lido no diário. Não tinha certeza se eram as palavras certas, mas precisava tentar. Enquanto falava, a sombra se movia freneticamente, como se estivesse reagindo à minha presença. O ar ficou mais denso e o ambiente começou a tremer levemente. Escute-me, forças das sombras. Venho em busca de respostas. Se o que foi interrompido puder ser restaurado, que assim seja. A cada palavra que eu proferia, sentia que uma força estava sendo invocada. As velas crepitavam e a luz parecia ganhar vida própria, projetando sombras que dançavam nas paredes. Eu fechei os olhos, sentindo uma conexão crescente com a pedra. Foi como se uma corrente elétrica me ligasse a algo muito além da realidade. A voz feminina tornou-se mais clara, e a sombra se agitou. Libere o que está aprisionado. Complete o ritual e encontre a paz. Era um chamado urgente, uma súplica para que eu terminasse o que minha tia havia começado. Mas o que era, exatamente, que eu precisava fazer? Olhei para o círculo e lembrei das anotações da tia Noemi. Havia algo sobre um sacrifício, mas não entendia o que isso significava. No meio da confusão, uma imagem repentina surgiu na minha mente. Minha tia, sentada em um canto do porão, com o mesmo olhar de desespero que eu sentia agora. Ela estava tentando se libertar de algo que aprendia, algo que ela havia chamado de maldição. E então, percebi que a resposta estava na minha própria conexão com ela. Você não está sozinha, eu murmurei. A sombra parou, como se estivesse esperando algo mais. A voz ecoou novamente, desta vez com uma urgência palpável. Traga de volta o que foi perdido. O sacrifício deve ser feito. A ideia de um sacrifício me deixou paralisada, mas eu sabia que minha tia havia tentado algo antes. O que isso significava para mim? Eu não estava disposta a perder mais uma pessoa da minha família. O que eu tinha que oferecer? E, mais importante, o que aconteceria se eu não o fizesse? Lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto enquanto tentava entender. De repente, uma visão cruzou minha mente. O diário, a pedra, o círculo. Era como se tudo se juntasse em um só momento. O sacrifício poderia ser a minha ligação com a minha tia, a vontade de enfrentá-la e de quebrar o ciclo de sofrimento. Eu estou aqui, tia Noemi. Eu vou te ajudar, declarei com firmeza. Segurei a pedra e, em um ato de fé e desespero, coloquei a mão sobre o círculo, pressionando a palma contra o chão frio. O ar ficou denso novamente, e a sombra começou a se agitar mais intensamente. Liberte-se. Tia, venha para a luz. As palavras saíram de mim como um grito, e nesse momento, a pedra começou a vibrar. Uma energia intensa emanava dela, e a sombra hesitante começou a se dissolver, como se estivesse sendo sugada para a luz. As velas se apagaram de repente, deixando o porão envolto em escuridão. Eu não podia ver, mas sentia a presença da tia Noemi se aproximando, como se ela estivesse rompendo as correntes que a prendiam. O sussurro tornou-se um grito, uma mistura de dor e libertação. Obrigado, a voz estava mais clara agora, e, em um piscar de olhos, uma luz brilhante surgiu, inundando o porão.
A sensação de opressão desapareceu, e eu senti que algo havia mudado. A sombra, que antes me seguia, estava se dissipando. Eu sabia que havia conseguido. O ritual havia sido completado, e a conexão com a minha tia estava mais forte do que nunca. Mas, antes que eu pudesse processar tudo o que aconteceu, uma última imagem de minha tia apareceu em minha mente, sorrindo com gratidão. Quando a luz se acalmou, percebi que o porão estava silencioso e calmo. A pedra negra, agora em minhas mãos, parecia ter perdido seu brilho. O círculo no chão ainda estava visível, mas não havia mais a sensação de que algo estava errado. Levantei-me devagar, ainda sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. O que quer que tivesse acontecido ali, havia encerrado um ciclo. Mas uma nova pergunta começou a surgir na minha mente. O que eu faria agora? A sensação de paz começou a se instalar, mas a lembrança da experiência ficou marcada em minha alma. Eu havia enfrentado o desconhecido e saído vitoriosa, mas sabia que a jornada ainda não havia terminado. A casa, com todos os seus segredos, ainda guardava mistérios que precisavam ser desvendados. Antes de sair do porão, olhei uma última vez para o círculo. A presença da minha tia ainda estava ali, como uma proteção que me envolvia. Fechei os olhos e respirei fundo, determinada a seguir em frente e descobrir o que mais essa casa tinha a me ensinar. Após completar o ritual, uma estranha sensação de alívio se instalou em mim. Mas, ao mesmo tempo, havia uma inquietação, como se eu tivesse apenas arranhado a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. A luz do porão se apagou completamente, e eu me vi cercada pela escuridão, mas agora era diferente. Não era a mesma escuridão opressiva de antes. Era como se as sombras estivessem apenas aguardando. Decidi que precisava entender o que havia mudado. A pedra negra, agora inerte em minhas mãos, parecia ter cumprido seu papel, mas eu ainda sentia que não havia terminado. Com um impulso, subi as escadas e fui em direção ao quarto, onde o diário da tia Noemi ainda estava sobre a mesa. Eu precisava ler mais sobre o que ela havia descoberto e como sua jornada havia terminado. No quarto, a luz da lanterna iluminou as páginas do diário, que pareciam vibrar com uma energia própria. Abri a primeira página que havia lido anteriormente e comecei a folhear, buscando respostas. A cada linha, percebia a luta da minha tia para se livrar da influência maligna que a envolvia. Ela falava sobre os rituais que não tinham sido completados e como isso havia chamado uma força ainda mais poderosa para a casa. As sombras não perdem o interesse facilmente, ela escrevera. Elas buscam sempre um novo corpo, uma nova alma para completar o que foi iniciado. O frio percorreu minha espinha ao perceber que eu poderia ter sido o próximo alvo. Com o coração acelerado, li mais e descobri que ela havia tentado invocar um espírito guardião para protegê-la, mas algo havia dado errado. O espírito não havia respondido, e as sombras, ao invés de se afastarem, se tornaram mais agressivas. Ela mencionou uma última tentativa de ritual, que ela não pôde concluir antes de ser tragada pela escuridão. Entendi que a batalha não tinha acabado. Se minha tia tivesse falhado, talvez eu tivesse que tentar novamente. Com o diário em mãos, olhei para a pedra e uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Se eu pudesse restaurar a conexão com o espírito guardião que minha tia tentou invocar, talvez conseguiria finalmente romper de vez a influência das sombras. Eu precisava encontrar as informações que faltavam. A tia Noemi havia deixado pistas em seu diário, e eu estava determinada a seguir cada uma delas. A primeira menção a um espírito guardião foi feita em uma parte do diário que estava marcada com uma fita velha. Ela falava de uma antiga árvore no quintal, que dizia ser um portal entre os mundos. Saí do quarto e fui em direção à porta da frente, meu coração batendo forte. A noite estava calma, mas o vento sussurrava entre as folhas, como se a casa estivesse ciente do que eu estava prestes a fazer. A árvore ficava no fundo do quintal, bem perto da cerca que separava a propriedade da floresta. Era uma enorme árvore de ipê,
com troncos largos e raízes expostas, que pareciam se entrelaçar com a terra. Quando cheguei, a lua cheia iluminava a árvore, e uma sensação de respeito tomou conta de mim. A base da árvore estava coberta de folhas e gravetos, mas pude ver uma pequena cavidade entre as raízes, que parecia um espaço perfeito para o ritual. Se você estiver aqui, espírito guardião, venha a mim, murmurei, segurando a pedra negra firmemente. A brisa começou a soprar mais forte, e as folhas começaram a dançar ao meu redor. Senti uma conexão se formando, e a energia parecia fluir entre mim e a árvore. Fechei os olhos e comecei a recitar as palavras que minha tia havia escrito sobre invocação. À medida que falava, a atmosfera ao meu redor parecia mudar, e uma luz suave começou a emanar da cavidade. Uma presença começou a se manifestar, e a sombra que antes me perseguia parecia hesitar, como se estivesse sendo repelida pela força da árvore. Eu venho em busca de proteção. Minha tia não conseguiu e eu não quero repetir seus erros, disse, a voz trêmula, mas determinada. A luz se intensificou, e, para minha surpresa, uma figura etérea começou a aparecer. Era uma mulher de aparência gentil, com um olhar sereno, que parecia estar presa entre os mundos. Você busca o que foi perdido, a mulher disse, sua voz ecoando no ar, mas saiba que isso vem com um preço. O que você está disposta a sacrificar? O medo me paralisou por um momento. Sacrificar algo? O que isso significava? Eu não tinha ideia do que oferecer, mas sabia que não podia voltar atrás. Pensei em tudo o que minha tia havia passado e no que eu poderia perder se não tentasse. Eu ofereço minha determinação, minha força. Quero ajudar minha tia e a mim mesma. A figura sorriu, com um movimento suave, estendeu a mão. Então, deixe-me ver sua verdade. Apenas então poderei proteger você e a sua linhagem. Senti uma pressão ao meu redor, como se o espaço estivesse comprimindo, e uma luz intensa tomou conta do lugar. Eu aceito, murmurei, e, com isso, a energia da árvore começou a me envolver. O calor tomou conta do meu corpo e eu fui submersa em uma onda de emoções. Vi flashes da vida da minha tia, seus medos, suas lutas e sua bravura. Senti a dor dela como se fosse minha. E, ao mesmo tempo, percebi que a sombra que me perseguiu era uma parte da própria energia dela, uma força que não conseguirá se libertar. O grito silencioso da minha tia ecoou em minha mente, pedindo ajuda, e eu sabia que estava conectada a ela de maneira mais profunda do que nunca. Quando a luz finalmente se dissipou, eu estava de pé, mas algo havia mudado dentro de mim. Uma nova sensação de poder fluía através de mim, e as sombras que antes pareciam tão ameaçadoras agora recuavam. A mulher etérea sorriu para mim, com um gesto, dissipou as últimas vestígios da escuridão. Você agora está ligada ao passado e ao futuro. A luta não terminou, mas você possui a força para enfrentá-la, disse a figura, antes de se dissolver na luz da lua. Enquanto a noite envolvia o quintal, senti uma calma profunda se instalar. A conexão com minha tia estava mais forte do que nunca, e agora eu tinha uma nova missão. Não apenas libertá-la completamente, mas também proteger o legado de nossa família. O ritual havia sido bem-sucedido, mas o verdadeiro trabalho ainda estava por vir. Com o coração leve, olhei para a árvore mais uma vez, sabendo que ela agora era um símbolo de proteção, e que, junto com o diário, eu estava prestes a desvendar os últimos segredos daquela casa assombrada. O que mais estaria escondido nas sombras? Estava determinada a descobrir. Se você curtiu essa história cheia de mistério e suspense, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo histórias arrepiantes como essa e não perde nenhum novo relato sombrio. Já clica aí e ativa o sininho para não perder nada.